Bom dia, amadas, graça e paz, tudo bem com vocês? Ontem, não sei se vocês acompanharam, né? A gente fez uma live falando sobre o nosso projeto do Impulsionadas e tem sido um tempo precioso pra gente aqui. Eu e a Jéssica, a gente começou esse projeto, né? Orando por esse projeto há um ano atrás. E foi direcionamento de Deus que a gente fizesse, né? Então, ontem eu comentei que nós íamos fazer, né, 30 dias de devocionais. E tem sido uma bênção, Deus tem nos direcionado em várias coisas. Como eu falei ontem, começa a cortar na gente primeiro, né? A palavra chega para nós primeiro e a gente sentiu a necessidade de passar isso para frente. Então, eu vou esperar o pessoal aqui mais um pouquinho e aí a gente vai começar. Vão me falando aí, como é que vocês estão? Aqui, ó, eu tô em casa hoje, né, agora de manhã. Tava conversando até com uma irmã agora, né, tendo um tempo e, meu Deus, Deus é tremendo, né? Ele fala com a gente em muitos momentos. Agora, antes de começar a live também, ele começou, né, através dessa irmã, falou muito comigo. E glória a Deus por isso, né? Então, vamos começar? Bom dia, tudo bem, dona Vera? Então, amém. Vamos começar, então? Hoje nós vamos falar sobre o cuidado com a língua e o poder das palavras, né? Esse é um dos tópicos para a gente ser moldada pelo Espírito, né? Uma coisa muito importante que nós mulheres fazemos muito, né? A gente não toma cuidado com a língua, a gente fala demais, né? A gente precisa saber a hora de falar e a hora de calar, né? E o que o Senhor ministrou para mim, né, no dia de hoje, é que a gente tem que ter o cuidado com a língua e o poder das palavras, né? E aí eu fiquei refletindo sobre isso desde ontem, né? O que a gente, no dia, se a gente parar para pensar, quantas coisas, como a nossa palavra causa impacto na vida das pessoas, tanto de coisas boas, né, como de bênçãos, como, né, maldições também. E aí eu fico pensando, tudo que a gente fala tem um peso. E a gente está preparado para isso? A gente está preparado para essa responsabilidade? Né? Lá em Provérbios, eu estava até lendo aqui antes de começar, em Provérbios há vários versículos que falam sobre isso, né? Que até separei alguns aqui, que a boca do insensato é sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces bocados, que descem para o mais interior do ventre. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa boca, ela é afiada demais, né? E tem um ditado aí no mundo que diz que a palavra, depois que ela sai da boca, ela não volta mais, né? E é bem isso mesmo, porque depois que você fala, seja uma coisa, vamos supor, uma coisa ruim, como é que você pode até se desculpar, mas a pessoa que ouviu vai ficar com aquilo gravado, né? Ela pode até te perdoar, mas aquilo vai ficar gravado nela. E aí eu fiquei pensando, será que a minha boca, ela tem edificado ou tem destruído? Aquilo que sai da minha boca na vida das pessoas, qual é o efeito que ela tem surtido? Qual é o impacto que ela tem causado? Né? E todos os dias nós usamos palavras que transformam ou que destroem. Isso seja na vida dos nossos filhos, seja na vida do nosso marido, seja no nosso trabalho, né? Aqui em casa acontecia várias vezes de manhã, a minha menina ia para a escola e ela, para acordar cedo, era difícil, porque às vezes a gente estava no compromisso na igreja, saía tarde e na hora de levantar era um problema. E aí ela já acordava murmurando
que droga, ter que acordar cedo. Ai, eu tô cansada. Ai, o dia não vai ser assim, não vai ser assado. Então era muito difícil. E ela sempre ficava falando esse tipo de coisa. E a gente, né, eu e meu marido aqui em casa, a gente sempre falava pra ela, falava, filha, não começa o seu dia assim. Porque tudo que você fala tem um peso, né? As palavras têm poder, então tem um peso. E quem dita a regra se o seu dia vai ser bom ou não é você. Então, se a sua boca só fala maldições, murmurações, reclamações, é isso que você vai colher. Então, isso foi várias vezes nós falávamos isso para ela, até que um dia ela aprendeu e parou. E, virou a chave aqui em casa. O ambiente é outro, assim, né? Ela ainda tem dificuldade para acordar cedo, mas já não murmura mais, né? Então, e o dia é uma bênção, né? E em Provérbios 18, 21, fala que a morte e a vida estão no poder da língua, e o bem que utiliza, come do seu fruto. Então, é sobre isso, sabe? Sobre a gente saber cuidar, saber o que falar. A gente pode destruir a vida de uma pessoa com uma fofoca. A gente pode destruir um casamento. O nosso próprio casamento. Muitas vezes a gente não é sábia no falar, né? E eu uso sempre esse exemplo quando eu estou ministrando alguém, porque isso foi uma coisa que começou em mim, né? Vasti e Esther, por exemplo. Vasti, ela não soube se posicionar, entendeu? Ela ficava... quando o rei chamou ela retrucou. E talvez se ela tivesse feito como Esther, né? Buscado, orado, ela saberia a atitude correta que ela teria que tomar. Mas no impulso, ela tomou uma atitude e acabou perdendo o reinado, né? E a gente muitas vezes faz isso também. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, seja na vida dos nossos filhos, né? Quantas palavras, mesmo que você não saiba que elas são, você amaldiçoa o seu filho sem saber. E isso é uma coisa que ele vai carregar para sempre, até que você mesma quebre isso, né? Seja na escola, você é burro, você é um incompetente, você não sabe fazer, e aquilo a pessoa vai tomando como verdade. E nas nossas vidas também isso acontece, né? A gente pode ter recebido palavra dos nossos pais, ou de outras pessoas que nos colocaram no lugar que não é aquele que Deus quer para nós, que não é o lugar que nós devíamos estar, né? E muitas vezes nós mesmos nos amaldiçoamos e nos colocamos nesses lugares. Então a gente precisa estar atento ao que a palavra de Deus diz. O que a palavra diz que eu sou? E é isso que a gente tem que tomar posse, né? E saber que nós temos que fazer uma escolha, porque como eu falei no início da live aqui, toda palavra tem um peso. E esse peso nós somos responsabilizados por ele, seja ele nas bênçãos ou nas maldições. Então, por exemplo, quando você faz uma fofoca sobre alguém, tem um peso. Você vai prestar conta disso. Talvez a pessoa nem fique sabendo, mas diante de Deus você vai prestar conta sobre isso. E a gente também precisa se questionar quando uma pessoa se sente confortável de vir fazer uma fofoca sobre outra pessoa com você. Porque ela sabe que você vai ouvir, né? Então ela fala, e você, ao invés de cortar o mal pela raiz, você continua dando corda, né, para aquilo. E é uma palavra de maldição sobre a vida do outro. E essa não é a nossa responsabilidade, não foi para isso que Deus nos chamou, né? Então nós precisamos nos posicionar quanto a isso, né? E escolher plantar palavras de vida ao invés de destruição. E imagine, né, quantas coisas você poderia ter evitado por saber calar na hora certa, né, ter segurado a sua língua. Você podia não ter ferido tantas pessoas, podia, né, a gente sempre fala algumas coisas aqui em casa, assim. A gente às vezes está conversando aqui ou acontece alguma discussão, eu até falo pro meu marido às vezes, tem hora que perde a oportunidade de ficar calado, né? E a mesma coisa acontece comigo, várias vezes, aliás. Eu perco a oportunidade de ficar calada, porque eu sou impulsiva em algumas coisas, né?
E depois que você fala, mesmo que você se arrependa, a palavra já saiu, né? E muitas vezes a gente acaba magoando as pessoas. Para quê? O que a gente está ganhando com isso, né? Então, quais são as estratégias que a gente tem que usar para que isso não fique sendo o foco na nossa vida? A gente tem que cuidar para ser moldada no caráter. E cuidar da língua é uma dessas coisas, uma das principais coisas, né? Deus começou a falar muito comigo sobre isso. Toma cuidado com a tua língua, sabe? Não fala na hora que você estiver nervosa. Cala, sai de perto, entendeu? Tenha sabedoria, evita, né? Quando começar uma discussão, evita. Se alguém está falando de alguém, sai de perto. Seja você sábia, porque Deus está mudando o nosso caráter, o meu caráter. Se a minha irmã fala, amém, entendeu? Eu não vou compactuar com isso. Eu não quero isso para mim. E a gente precisa ser intencional em algumas coisas, sabe? E começar a reparar nisso. O que eu estou fazendo? O que eu estou falando? Isso está sendo maldição ou bênção na vida de outra pessoa? Isso daqui vai agregar o quê? Se eu falar para alguém, não vai agregar em nada? Fica quieta, não fala nada. Você percebe a diferença, né? Quando você declara no seu dia que ele vai ser uma bênção, que as coisas vão dar certo, mesmo que você esteja agindo pela fé, mesmo que as circunstâncias não estejam favoráveis, mas se você percebe que a sua palavra tem poder, você profetiza e as coisas vão fluir, né? Então pare de murmurar, para de reclamar, para de ficar olhando para a vida dos outros. Você não tem nada a ver com isso, né? Cuide do que é seu, do seu primeiro ministério. Então guarda a tua boca. Você vai notar a diferença, que as nossas palavras mudam tudo. Mudam sentenças, mudam destinos, muda a nossa mente, muda as nossas atitudes, muda o ambiente, né? Uma vez eu escutei também uma ministração da Camila Barros, que ela falava sobre isso. Ela estava ministrando até sobre relacionamentos, casamentos e tal, e ela falou sobre isso. Ela falou assim: quando seu marido chegar em casa, não começa a ficar tagarelando, falando, reclamando de tudo. Dê espaço e tempo para ele respirar, para ele chegar, entendeu? Se ele reclamar, você seja sábia. Por quê? Porque a sua casa, você é a coluna da sua casa. Pode estar seu marido nervoso, estressado, as crianças e tal. Se você tá centrada, você traz a paz para tua casa. Você consegue trazer a harmonia de volta. Agora, se você é a goteira, como é que você vai trazer a paz para tua casa, né? Tudo vira um caos. Então, eu escuto também de muitas mulheres: nossa, e isso também comigo, no início comigo. Nossa, mas sempre tem que ser eu? Nossa, mas sempre eu tenho que estar bem? Sempre eu tenho que pedir perdão? Sempre eu? Sim, sempre você. Porque você é a coluna da sua casa, né? E as coisas vão fluir a partir de você. É por isso que Deus nos colocou como auxiliadora. E se você já sabe que tem esse papel, sabe? Aprenda rápido, para que você não fique sofrendo depois, entendeu? E uma coisa que na hora eu estava orando aqui, o que o Senhor falou comigo é que a reclamação, ela contamina qualquer ambiente, né? E a gente não quer viver num ambiente contaminado, né? A gente não quer ter que refazer as coisas de novo, porque é triste, né? Igual eu falei aqui agora há pouco, quantos casamentos foram destruídos por falta de diálogo, ou porque um magoou tanto o outro que agora ele não consegue mais perdoar por causa de feridas causadas pela palavra, né? E quais são as estratégias para hoje que a gente tem que fazer? Evitar murmuração e reclamação, ser rápida no ouvir e tardia no falar, falar palavras que edificam, né? E esses três direcionamentos são para que a gente não caia nas estratégias de Satanás, né? E tem os versículos, se vocês quiserem anotar para vocês lerem depois, Filipenses 2, 14 e 15 fala para evitar a murmuração e a reclamação.
Tiago 1,14 fala no ser rápido a ouvir e tardio no falar. E Efésios 4,29 sobre palavras que edificam. Então hoje eu quero lançar um desafio para você. Durante essas 24 horas, a partir de agora, você pensar antes de falar. Você perguntar se isso vai edificar ou vai amaldiçoar a vida de alguém. Se isso vai ser bênção ou vai ser destruição. Né? Que você seja intencional hoje no que você vai fazer. O que eu quero gerar no outro hoje. Então você use hoje as suas palavras, as suas estratégias para gerar vida, para curar os corações, para serem fortalecidos, para abençoar alguém. Muitas pessoas hoje precisam de palavras. Tem gente que fala assim, meu Deus, eu queria ter um amigo. Só que todas as pessoas que rodeiam ele só tem palavras de maldição. Você vai ser mais um desses? Né? Então vamos ser intencional hoje. Vamos fazer o que o Senhor nos pede, o que Ele nos ensinou. Sabe? Que é ide, pregai o Evangelho, amar uns aos outros e amar Ele acima de tudo. Né? Que o nosso dia hoje seja uma bênção, que nós possamos espalhar amor por onde a gente for, que o Senhor esteja no comando de todas as coisas hoje e que nós possamos ser intencionais, né? Se vocês quiserem deixar aqui no comentário como foi o seu dia e contar o testemunho depois das 24 horas, eu vou amar ler, tá bom? Deus abençoe, bom dia!